Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar um pouco a respeito de adoração como forma de humildade e de reconhecimento das misericórdias de Deus. Para isso eu quero ler um texto de Lucas, capítulo de número 18, a partir do verso de número 9, onde diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Estes 2 homens, no qual Jesus aponta aqui na parábola, um fariseu, o outro publicano, estavam no mesmo propósito, de buscar a presença de Deus, orar. Um deles, o fariseu, dizia que ele era fiel, ele alegava-se fiel, dizendo que ele jejuava 2 vezes por semana, que entregava o dízimo de tudo quanto possuía. Bem, ele realmente excedia os demais fariseus, porque os outros geralmente jejuavam 1 vez ao ano. Ele jejuava 2 vezes por semana. Ele também entregava o dízimo de tudo quanto possuía, seja uma pequena quantidade ou até mesmo sobre grandes valores. Os demais fariseus entregavam o dízimo, mas geralmente entregavam o dízimo de pequenos rendimentos, de pequenas coisas que eles vendiam e tinham um valor de dízimo pequeno. Mas esse fariseu, ele olhava em sua oração e dizia que ele não era como os demais pecadores, roubadores, injustos, adúlteros, e nem como aquele fariseu ali do lado, ou publicano ali do lado, perdão. O publicano, por sua vez, não ousava nem levantar a cabeça, mas ele, condoído, dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Bom, olhando para esses 2 homens e fazendo a pergunta, qual a diferença entre eles? Talvez eu e você possamos responder que a diferença é porque um deles foi mais humilde e o outro foi arrogante. Mas será que é isso mesmo diante de Deus? Será que diante do Senhor acontece isso também? Quer saber a verdade? Não, nenhum deles é justo diante de Deus. Não há nenhuma diferença entre eles diante de um Deus santo e diante de um Deus honesto e justo. Os 2 são pecadores, tanto o fariseu quanto o publicano. Fariseus, eles, naquela parábola de Jesus, todos sabiam que os fariseus eram uma classe de judeus, intérpretes da lei, que interpretavam a lei de uma forma oral, chamada Mishnah. E quando eles faziam isso, eles conduziam os termos da lei para que essa palavra fosse entendida da forma que mais agradasse a eles,
que fosse mais leve para eles. Por isso que Jesus reclamava que eles colocavam fardos pesados na população e sobre eles não queriam carregar nenhum peso. Já os publicanos também não eram bem vistos pelos homens daquela época, porque os publicanos eram cobradores de impostos para a coroa romana. E as suas cobranças muitas vezes eram fraudulentas. Eles extorquiam as pessoas e cobravam os impostos muito além do que era estipulado. Também não eram bem vistos pelos judeus, porque os judeus, sendo livres a vida toda, filhos de Abraão, não aceitavam ter que pagar tributos. Então, diante daqueles homens ali que estavam ouvindo o Senhor Jesus, não havia motivos, talvez, para que eles entendessem que algum deles deveria ser justificado. Mas sabe, o segundo que foi orar, o publicano, ele dizia com um coração quebrantado, condoído, não ousava nem erguer os seus olhos, nem a sua face aos céus, mas dizia: sê propício a mim, pecador. Quando nós nos aproximamos do Senhor, quando nós levantamos a nossa voz ou manuseamos o nosso instrumento para adorá-lo, devemos ter em nosso coração o sentimento de que Ele é rico em misericórdia, de que nós não temos nada para oferecer a Ele que Ele esteja precisando, nada para oferecer a um Deus que possui tudo. Quando este publicano ele diz que ele precisava que Deus fosse propício a ele, ele não está só pedindo para Deus ser favorável, para Deus atendê-lo. Não, é mais do que isso. Quando ele fala ser propício a mim, pecador, ele está dizendo ser paciente comigo. A palavra que o texto grego utiliza ali é hilastete, ou seja, ser reconciliado comigo. Olha, Deus, se reconcilie comigo porque eu sou um pecador. Não é porque ele foi mais humilde, ele teve uma atitude de aparente humildade que Deus deveria aceitar a sua adoração, a sua oração. Não é porque eu e você chegamos diante de Deus com uma aparente humildade exterior, queremos fazer de uma forma mais simples para Deus, que Ele irá atender a nossa oração ou acolher e receber a nossa adoração. É porque o nosso coração chega diante de Deus quebrantado, humilhado, pedindo para Deus ter misericórdia e se reconciliar conosco. A palavra que ele diz ali, hilastete, quer dizer ser paciente comigo, me trate com paciência e misericórdia, porque eu sou pecador. Nós precisamos entrar em adoração com um coração pedindo misericórdia para o Senhor, pois somos pecadores. Ele diz, ser reconciliado comigo, pois sou pecador. Ser propício, ser favorável, se torne favorável a mim, porque de mim mesmo eu não tenho nada para te oferecer que o Senhor esteja precisando. Que o nosso coração, ao entrar em louvor e adoração diante do Deus eterno, possua a mesma humildade, a mesma reflexão de entender
que Ele é rico em misericórdias e as suas misericórdias fazem com que nós possamos estar em uma posição favorável diante dos seus santos olhos. Este foi mais um Atos de Adoração. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde, em nome de Jesus.